Olá, amigos e amigas, bom dia. Estou aqui para mais uma live terapia, que também pode ser considerada aí uma palestra, né? Uma mini palestra. E o assunto de hoje é ser proativo. Nós vamos trabalhar esse tema para que você entenda e possa utilizar em sua vida. Aliás, eu gostaria de falar, sempre eu falo alguma coisa a respeito do meu trabalho, né, disso aqui que eu estou fazendo, e simplesmente, gente, eu sempre digo, o objetivo aqui é compartilhar. Se eu estou compartilhando com você, isso aí já me faz bem. Ok? E sobre o que eu falo, são temas comportamentais, baseado na minha experiência como terapeuta, psicoterapeuta, psicanalista e como indivíduo, como ser humano. Então, hoje ainda pela manhã eu estava pensando, né, que a respeito disso, de que a gente vai acumulando, se a gente prestar atenção, é lógico, na vida, a gente vai acumulando conhecimentos, vivências, e o mais justo é você arrumar um meio de compartilhar isso, seja através de alguma escrita, de alguma fala, e seja também através do exemplo. Porque o legado que a gente deixa para as futuras gerações é o do exemplo. Esse é o legado. As pessoas sempre vão lembrar de você pelo que você fez, de bom ou de mal. No caso aqui, nós estamos falando da polaridade positiva, né? Então é bom ter essa visão. Hoje eu estava pensando nos jovens, né? Observando as propagandas, a gente percebe assim que cada vez mais as propagandas visam os jovens. E visam de uma forma que, a meu ver, não é a melhor forma. Porque visam de uma forma colocando os jovens como se eles fossem um gado qualquer, né? Alguém a ser domesticado. Então, os valores que estão por trás dessas propagandas, para comprar isso, comprar smartphone, comprar tudo, né? Celular, roupas, etc. Quer dizer, só visa o consumo, né, gente? Lógico, propaganda é para visar o consumo. Mas a gente percebe que há uma pobreza, né, nessas publicidades, e colocando o jovem como um imbecil, que basta colocar uma musiquinha na propaganda, uma dancinha, e que o jovem vai lá comprar. Que o jovem vai se identificar com isso. Veja bem, isso é horrível, né? Quer dizer, buscar, a ideia que eles têm do consumidor é essa, de que você vai se identificar com aquela besteira ali. E muitos se identificam, pior é isso. Então a gente percebe assim que os jovens estão... Existe uma falha aí na educação familiar, na educação escolar e na educação religiosa, se houver, e também na educação social como um todo. Então o jovem está meio perdido, na verdade. Então ele embarca nisso. É bonitinho, uma dancinha, uma musiquinha. É interessante, nós estamos no Brasil, mas a maior parte das músicas são todas em inglês, são músicas americanas principalmente, com conteúdos vazios.
Após a música brasileira também tem conteúdo vazio, né? Outro dia eu estava sem querer, tá? Estava aqui, né? Tem um lugar aqui perto da minha casa aqui, que estava tocando música alta, né? Aglomerando gente, inclusive, né? Nós estamos na pandemia ainda. E você assim, sem querer, você ouve. Né? Então, você vê a sequência de música, é tudo música lamentosa, tudo música gritada. Não existe mais cantores. Ou seja, você já percebeu, não existe mais cantores. É gente que fala as letras e grita e dá urrinhos, né, etc. Então, assim, é uma pobreza cultural que nós embarcamos já faz um tempo. E a gente, às vezes, vê esses jovens, e eu sou a favor dos jovens, mas eu penso que o jovem precisa arrumar uma direção. E nós, né, digamos assim, adultos ou mais velhos, se quiser falar assim, temos que interferir de alguma forma, e levando conhecimento. Bem, essa é uma abertura. Espero que eu tenha jovens que me ouçam de vez em quando. Eu sei que tem, né? Tem uns que fazem contato comigo. E espero que façam proveito, né, dessas ideias, né, desse conhecimento. Mas o tema da proatividade, ele começa, veja bem, ele tem a ver com a autoestima, tá? Você já sabe que eu sou um especialista em autoestima. Tem até um livro escrito sobre autoestima. Esse livro mesmo aqui, que está aqui atrás de mim, a capa, tem muitos textos sobre autoestima, que é um livro de textos esse. E uma das questões que estão colocadas então, assim, baseado na questão da autoestima. Uma conclusão é a seguinte: a maioria das pessoas, elas não são proativas. Vocês vão entender isso. Elas não são proativas. Algumas são inativas, quer dizer, não fazem nada, não se movimentam, estão ali, estagnadas. Tipo assim, a vida vem, a vida vai, o vento sopra, o vento não sopra, né? O abacateiro do abacate, a jabuticabeira da jabuticaba, e tudo bem. Ok? São essas pessoas inativas. Se quiser inativas, é tipo assim, sem ação. Elas vão de acordo com a correnteza e vão embora. E acham que isso é vida. Acham que isso é vida. Eu tenho uma frase, eu lembrei também disso outro dia, eu tenho uma frase que eu digo assim: se você não está vivendo todos os dias, e esse vivendo é na polaridade positiva, tá? Se você não está vivendo, você está morrendo. Porque a inatividade leva para a morte, em algum momento. Não é que quem ficar inativo vai morrer amanhã, né? E, então é isso. Então existe, uma boa parte das pessoas são inativas, não fazem nada. É tipo aquilo que eu falei em outra palestra aqui sobre o que eu falei, gente? Da criança submissa. Né? Aquele ente que a pessoa vive de acordo com aquele ente emocional da criança submissa. Quer dizer, ela vai se submetendo às coisas e vai elevando. Só isso. Outro dia até brinquei com um vizinho meu aqui, né? Vai levando tinta. Tem gente que diz assim, a gente está levando tinta, na maior parte do tempo, né? Porque não faz nada para se diferenciar. Existe outro aglomerado de indivíduos que vive sendo, em alguns momentos,
reativos. O que significa ser reativo? Quer dizer, reagindo. Significa que alguma coisa tem que acontecer para que a pessoa reaja. Então, ela só age quando algo acontece. Então, são pessoas reativas. Falei atrás da inatividade, eu creio que acho que a maioria são reativas. Só reagem quando algo acontece. E aí o problema é esse, que isso é tudo feito inconscientemente, tá? Instintivamente, impulsivamente. Então, nem sempre a reação é boa. Na reatividade, gente, não há o uso da razão, da racionalidade. Entendeu? Então a pessoa vai só reagindo, vai reagindo, vai reagindo. Então, o que acontece? Pode reagir bem, pode reagir mal. Presta atenção na sua vida para ver em que lugar que você está nessa história. Porque para isso que serve essa palestra aqui. Então, muitas pessoas são reativas. E olha, a maioria das pessoas também, uma boa parte, reage. A reatividade é ruim. E reage mal. Reage de maneira inadequada. Percebem, então, isso? Eu sempre dou exemplos meus, eu poderia dar exemplo de clientes meus que estão na mesma coisa, porque eles também aprenderam comigo, né? Eu trabalho no trabalho psicoterapêutico, eles aprenderam a mudar essa chavinha. Mas eu, analisando a mim mesmo, percebo que em muitos momentos eu era apenas reativo. Então eu reagia, bem ou mal. E eu, numa boa parte do tempo, assim, numa parte boa da minha vida, eu reagia mal. Tá? Porque se você reage, às vezes, na criança rebelde. Então você chuta o pau da barraca, você reage na revolta. Reage na revolta. Na raiva, no ódio, né? Na angústia, na agonia, etc. Bom, dito isso, creio que você entendeu essa questão da reatividade. Então, existe o outro lado da coisa, que é o que eu chamo a atenção, que é você ser proativo, tá? Para você ser proativo, vai ser exigido de você, mas isso é para o seu próprio bem, tá? Quando eu falo exigido, né, já fica meio ruim. Mas é verdade, a vida exige de você. Você é que não entende. E às vezes não faz nada, às vezes se submete, às vezes é passivo. Porque o inativo é passivo. O reativo, pelo menos, reage. Mas nem sempre bem. A questão do ser proativo é que você... Deixa eu voltar um pouquinho. Por ser reativo, vive muito em função, então, gente, do que acontece, ou do acontecido. Eu costumo dizer que vive muito em função da periferia, sabe? Daquilo que acontece fora dele, tá? Ao seu redor. Né? Na sua zona de preocupação. Né? Então, age muito assim, no reativo. Quer dizer, ele é levado por esses assuntos, esses acontecimentos, esses fatos, pessoas periféricas, estão fora dele. Aí é de fora para dentro a reatividade. Primeiro tem que algo acontecer para que eu reaja. Voltando. Então, no proativo, aí que eu disse, o ser proativo,
exige passar por aquele processo que eu já falei outra vez, que é de autoeducação. Você tem que se reeducar, se educar a si próprio. Esquece o que te ensinaram e você vai aprender por você. Você vai buscar conhecimento, exemplos, etc., e vai tirar as suas conclusões. Então, ser proativo exige essa autoeducação, exige essa tomada de consciência de você mesmo. Não estamos falando dos outros. Porque tem gente que às vezes fica ouvindo e daí fica dizendo, meu primo é assim, meu tio é assim, meu avô era assim. Sai fora dessa, isso aí é só subterfúgio, você está fugindo de você. Em palestras, mesmo cursos que eu já dei, tinha muita gente que ficava nesse papo. Porque eu tenho um irmão que faz isso. Não, quero saber de você. O que você faz? Você tem que se concentrar. Aí é que está, né? A questão da concentração. Concentrar-se em si mesmo. E, então, nesse trabalho, nessa autoeducação, para ser proativo, uma questão fundamental, entre outras, que é esse processo autoeducativo, você tem que tornar-se o quê? Autorresponsável. Ser responsável pela sua vida, pelas suas decisões, pelas suas escolhas. Isso de modo consciente, não é no arranco, não é no instinto. Isso de modo consciente. Você vai fazer isso. Então você tem que assumir, para ser proativo, uma das questões, eu falei de passos, né? Mas vamos dizer assim, um segundo passo, primeiro é a autoeducação, o segundo passo é ser autorresponsável. Assumir a responsabilidade sobre a sua vida, sobre o que você quer ser na sua vida, o que você quer fazer na sua vida. Em todos os campos, tá? No campo material, no campo profissional, no campo familiar, no campo amoroso, no campo espiritual, em todos os campos, certo? A vida são vários setores, né? O setor pessoal, o setor familiar, o setor social, o setor do trabalho, o setor espiritual. Eu divido mais ou menos assim. Então, você vai se colocar na posição de ser autorresponsável. Você sai fora da periferia, tá? Sai fora da periferia. Sai fora de ficar preocupando-se com os outros, com isso, com aquilo, tal. Deixa de culpar os outros também. Sai da periferia e volta para o seu centro. Seu centro. Você vai ficar centrado em você. Então, a autorresponsabilidade é isso. Eu assumo a minha vida, com todos os seus altos e baixos. E é lógico, eu vou trabalhar para que hajam mais altos. Essa é a primeira, assim, uma postura bem concreta. A partir de hoje, eu sou responsável pela minha vida. Ninguém vai ditar regras para mim para que eu seja infeliz. Não vou viver de acordo com os acontecimentos, vou viver de acordo com aquilo que eu estou buscando, com o meu objetivo. Compreendem? Eu repito isso, né? Compreendem, porque é sempre bom, né? Saber se as pessoas estão compreendendo. Então, a proatividade depende disso. Agora, a proatividade, ela vai além. Primeiro que eu já falei, né, que você tem que estar num estado de consciente e ser autorresponsável. A proatividade, veja bem, você não está reagindo a algo, você está agindo em direção a algo. Agindo em direção a uma meta. Então, você vai aprender
na proatividade, sendo proativo, você vai aprender a o quê? A planejar. A planejar. Você vai definir primeiro, veja bem, primeiro, para planejar, primeiro você tem que definir as metas. Quais são as metas da sua vida? Primeira, segunda, terceira, quer dizer, priorizando, 1, 2, 3, 4, 5. E aí você vai, sabe, na razão, na consciência, você vai planejar. Legal isso, né? São passos. Define a meta, planeja. Nesse planejamento, você vai definir as estratégias para chegar a um fim, a uma concretização. Então, você vai definir como. Veja bem, primeiro partiu do quê? O quê? O que são as metas, né? Aí você vai definir, né, como fazer. Então você vai definir as estratégias. Qual é o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo para realizar os objetivos. Veja bem, o que fazer são as metas. Como fazer são as estratégias, é o caminho. Como é que você vai fazer isso? Então, passo 1, passo 2, passo 3. E aí tem um outro ponto. Quando fazer? Em que tempo? Aí você vai definir o tempo. O que fazer? Como fazer são as estratégias. Quando fazer é o tempo que se vai fazer. É hoje? Vai começar hoje? Vai começar amanhã? Vai se propor a cumprir as suas metas em 3 meses, 6 meses, 1 ano? Você tem que definir isso. Para você saber bem para onde você está indo. Entendeu? Aí tem, antes disso tudo, né, assim, daí você vai pensar, tudo bem, mas aí tem assim uma outra questão, é o porquê. Por que eu estou fazendo isso? Isso tem que estar lá no começo, né? Eu estou fazendo isso para ter sucesso profissional, para ter sucesso amoroso, para ter sucesso familiar, para ter evolução espiritual. Esses são os porquês, alguns dos porquês, né? Que você vai ter que definir também. Então, por quê? O que, como, quando? Tá? O tempo. Veja bem, metas, projetos sem tempo determinado, provavelmente você não vai realizar, porque você deixa solto. Você tem que exigir de você uma certa autodisciplina. Você tem que exigir de você uma autodisciplina, você tem que criar um ponto de disciplina em você. Tem que ser disciplinado. Você não pode ficar, amanhã eu faço, depois da manhã, daí outro dia eu vou fazer um pouquinho, não. Você tem que ter a autodisciplina, que faz parte de toda essa trajetória, a autodisciplina. E essa autodisciplina não é só no fazer, é no pensar também, porque você tem que ficar no controle dos seus pensamentos e da sua mente para que você não divirja, para que você não fique diversificando, quer dizer, saindo fora da rota, da reta. Entenderam? Então, ser proativo é isso aí. É você definir metas, planejar, definir estratégias, né? E tempo para realizar e as ações. Quando você define estratégia, você vai definir também as ações. O que eu vou fazer primeiro? O que eu vou fazer segundo? O que eu vou fazer terceiro?
Esse vídeo, eu penso assim, que não é para assistir só uma vez, quem tiver interessado. É para assistir mais de uma vez. Para guardar bem esses conceitos. Porque é isso que eu falei, a autodisciplina, ela faz parte da autorresponsabilidade. Percebem isso? Ela faz parte. Se eu me autorresponsabilizo pela minha vida, pelos meus fazeres, eu tenho que começar na autodisciplina. Eu tenho que criar uma disciplina para mim. Não é alguém que vai criar uma disciplina para você. Eu? Não é. É você. Você que tem que se disciplinar. Quando eu fiz o meu curso de psicanálise, eu fiz um curso semidistância, sabe? Hoje é tudo a distância, tem a distância, né, cara? De semidistância. É instituto lá de Brasília. E, então, para fazer esse curso, eu tinha que estudar muito. Porque você estuda, tipo assim, você estuda tudo, né? Desde o começo, lá da psicanálise, mesmo antes do Freud, né? Mas você estuda principalmente Freud, e depois você vai estudar Jung, você vai, um monte de gente que você vai estudar, tá? Não é só Freud. Então, são muitas abordagens que você vai estudar. E não tem ninguém para te vigiar se você está estudando. Mas eu recebia por mês, mais de 100 e tantas, tipo assim, 120 questões, perguntas, sobre cada livro que eu lia. No caso do Freud, são 24 livros, 24 ou 25, não sei, mas acho que é isso. Então, imagina 120 perguntas de cada livro. De 10 livros, são 1.200 perguntas. Pra você ter uma ideia só, tá? Eu não vou somar tudo para você. E outros tantos livros e apostilas. Então, eu estava disposto a fazer e fazer bem feito esse curso, porque isso era fundamental para que eu pudesse atender as pessoas. Então, eu tive que criar para mim uma autodisciplina. O professor, os professores, o diretor lá do instituto em Brasília, eles nunca disseram para mim assim, olha, você tem que estudar de tal hora, nunca disseram nada para mim sobre isso. Então, eu criei uma disciplina, certo? Parei de um monte de coisa que eu fazia, de ir a boteco, essas coisas todas, né? Parei e me concentrei. Então eu acordava, para vocês terem uma ideia. Isso durou quase 2 anos. Eu acordava às 5 horas da manhã. Eu já estava aposentado. Acordava às 5 horas da manhã e ia estudar. Tomava café, como a gente fala, né? De jejum. E ia estudar. Aí eu almoçava, dava um tempinho e ia estudar de novo. Então eu estudava o dia inteiro. O dia inteiro. Até a noite. E fazendo os exercícios e tal, e corrigindo, e relendo de novo e tal, para enviar para ser avaliado. Agora vocês imaginam, então. Então, assim, você tem que criar essa autodisciplina. Porque não adianta, ninguém vai criar para você, você vai criar a autodisciplina. Se você tem um objetivo bem pontuado. Então, gente, ser proativo
é ser ativo, né, de maneira planejada, né? É você se adianta às coisas, você não espera acontecer. Na reatividade, o que acontece? Você põe o leite para ferver e deixa ele lá, ele entorna. Aí você vai ser reativo. Você vai ter que limpar o fogão, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, comprar outro leite para ferver. No ser proativo, você já sabe o que você quer. Eu quero ferver o leite sem desperdício, né? E sem lambança. Então, para que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que ficar lá na beira do fogão. Eu ponho o leite para ferver, espero ele aquecer, abaixo o fogo e espero ele ferver realmente. Aí eu desligo, tudo bem. Entendeu? Você se antecipa, você não fica esperando acontecer para depois ver como é que fica. Não. Eu quero que fique assim, então eu vou fazer assim. Isso é ser proativo. Então a proatividade é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Que vocês deem aí o seu like, façam comentários também. Né? A live ela fica aí. E compartilhem. Se você tem um amigo, uma amiga que você gosta bastante, quer dar uma força, quer levar alguma coisa boa para ele pensar, então você compartilha o meu vídeo com essa palestra. Ok, gente? Então, é isso. Até a próxima. Eu já falei que eu faço a live, sempre eu repito, as minhas lives são assim, na quinta-feira eu faço uma, independente do horário, tá? Sempre às 11 horas, mais ou menos. Eu faço uma na quinta-feira e faço outra no sábado, aqui no Facebook. E eu tenho um canal que chama-se Viver Consciente, lá no YouTube. Lá também faço outros vídeos, outras lives, com diversos outros assuntos e tal. E tem uma página também que chama-se Palestras Conscienciais Espíritas, Espíritas Espiritualistas, que também lá eu faço uma live lá, deixo uma palestra lá também. Toda semana eu deixo uma, pelo menos. Então, vocês estão convidados aí a participar disso tudo e compartilhar com as outras pessoas. Fundamental. Você pode até não dar o seu like, tá? Mas compartilhe. Faça uma boa ação, assim como eu estou fazendo. Ok, gente? Então, paz e luz aí. Um abraço para todos.